Eu separei algumas frases aqui de alguns pensadores, de alguns teólogos, bem rapidamente, acho que em menos de 5 minutos eu cito, sobre o contexto da igreja. Tanto algumas coisas positivas como negativas. A primeira que eu quero citar aqui é de um grande escritor chamado E.M. Bondes, que ele diz o seguinte: a igreja de joelhos pode trazer os céus para a terra. E quando eu me deparo com uma frase dessa, eu vejo que temos que analisar a qualidade das nossas orações. Uma outra frase interessante, essa já mais uma conotação negativa, de um grande homem, escritor também, Samuel Chadwick, que ele fala o seguinte: o amor ao dinheiro é para a igreja um mal maior do que a soma de todos os outros males juntos. Uma outra frase, outro escritor, grande escritor também, John MacArthur Jr., ele escreveu o seguinte: a igreja semeou vento e agora está colhendo a tempestade de confusão, desordem, imoralidade, apostasia que tal negação da palavra de Deus sempre provoca. Que mais nós temos aqui? Uma outra frase aqui de Samuel Chadwick: a igreja que não opera milagres está morta e deve ser enterrada. Uma outra frase que nós temos aqui, Hernandes Dias Lopes, muito conhecido. A morte de uma igreja acontece quando ela não discerne a sua decadência espiritual. Outra frase de Hernandes Dias Lopes: a reforma que a igreja precisa é retornar ao evangelho. Aí nós temos uma aqui também que eu quero citar, muito interessante. John Stott: não se preocupe com quem entra e sai da sua igreja, preocupe-se com o que entra e sai do seu púlpito. Outra, presbiteriano, Jonas Madureira: a frieza espiritual de uma igreja está na sua surdez com a palavra de Deus. Uma de Spurgeon também: em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Outra também de Spurgeon: qualquer igreja que coloca no lugar da salvação soberana estratégias humanas para atrair é uma igreja prostituta. Forte, hein? Essa é forte. É o coach. Outra de Augusto Nicodemos: antes se dizia, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje dizemos, procura a igreja mais próxima da Bíblia. Outra de Anderson do Carmo: evangelho não é comércio, pastor não é gerente, crente não é cliente, bênção não é produto, igreja não é shopping. Tô terminando aqui. Uma de Steven Lawson, grande escritor também, fenomenal: a pessoa mais difícil de se converter é o membro da igreja, que pensa que é salvo, mas nunca nasceu de novo. Eita, essa é forte. Outra de Francisco Leonardo: se a igreja fosse perseguida, seria mais fiel? Não, se ela fosse fiel, seria perseguida. Essa é forte. E, para finalizar, a igreja que não sente a dor do próximo não é um corpo. E aí? Frases impactantes que resumem tudo que nós falamos até agora. É verdade. Tem uma outra boa aqui, meu amigo. Aiden Wilson Tozer, A.W. Tozer. Esse também é fenomenal. Sim. Os pregadores de hoje querem encher a igreja de pessoas, enquanto os pregadores da igreja primitiva querem encher as pessoas de Deus. E eu vou deixar mais 2 frases aqui, e depois o pastor Ademir vai fazer as considerações finais, porque essas frases elas sintetizam bem as ideias, né? Como o tempo ele é curto, né? Com uma frase pode despertar uma reflexão e impactar. Essa aqui é de J. Vernon McGee. Ele diz o seguinte: posso encher uma igreja fazendo revelações, porém eu posso esvaziá-la falando sobre o livro de Romanos. Olha que interessante. Porque as pessoas hoje, você põe lá campanha não sei das quantas, lota. Mas você fala, olha, vai vir um estudioso da palavra aqui, um erudito, um teólogo aqui, dar um ensinamento sobre o livro de Romanos, por exemplo. O culto não impacta, não aparece ninguém. Porque ninguém quer aprender a palavra. Né? E uma outra coisa aqui, uma frase de Charles Haddon Spurgeon, que ele fala assim: a igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. Mas igualdade que ele fala aqui tem um contexto, né? Que a igreja quer se tornar igual ao mundo. Quer ser igual ao mundo, quer copiar o mundo, né? O que está dando certo no mundo? E a igreja ela não pode fazer
o que dá certo, mas o que é certo. Porque o errado continua sendo errado, mesmo que todos falam que é certo, e o certo continua sendo certo, mesmo que todos falem que é errado.